Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. Muito obrigado aí por vocês, em pleno domingo, estarem aqui conosco, numa live que nós sentimos necessidade de fazer, para falarmos um pouco do que nós somos, né, historiadores. E, para mim, nada mais bonito, nada mais reconfortante do que estar diante de três professores doutores que eu tive o prazer, a honra de acompanhá-los desde a graduação, né? E vê-los como doutores, vê-los como pessoas absolutamente independentes, autônomas, pessoas que hoje vão ocupando lugares, cargos, não é? E assumindo protagonismos na área dos estudos relacionados à história das religiões no geral, do cristianismo em particular. E eu vou passar a palavra, fazer essa roda girar, pelo menos assim, ó, na minha direita está o Daniel, abaixo Juliana e depois o Lair. Passo a palavra para o Daniel também aí, depois Juliana, depois Lair. Oi, pessoal, boa noite para todas e todos que vieram aí nos acompanhar Direita hoje. está o Daniel, abaixo Juliana e depois o Lair. Passo a palavra para o Daniel também aí. Teve uma pequena interferência aqui, mas quero dar boa noite a todas e todos. Falar que é uma alegria dividir aqui o espaço com os colegas, com os amigos, na verdade, colegas de profissão, mas amigos na vida. E a gente discutir um pouco desse tema aí hoje, que é, de alguma maneira, algo que nos constitui, né? E trocar umas ideias aí hoje também com o público que está chegando. É uma alegria estar por aqui. Hoje eu atuo na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, trabalho como professor da graduação e do mestrado, aqui eu estou no Pará, e também como colaborador no programa de pós de História Comparada da UFRJ. E Laíra eu conheço há muito tempo, grande amigo, parceiro. A Juliana um pouco menos, mas também não menos amiga e parceira. É uma alegria estar aqui com vocês e vamos lá, vamos enfrentar aí o tempo. Bem, boa noite aqui. Alguns já devem me conhecer, né? Tenho, enfim, há um ano aí fazendo trabalho de rede social. Dizer que também, estou feliz, a beça de estar aqui nessa live, afinal de contas, ao lado do André, do Daniel, do Laí, que são pessoas aí que, enfim, marcam de fato, a minha trajetória, né? Então, até o Roberto já apareceu aí, brincou, dizendo que são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Pouco antes de entrar aqui, ele mandou mensagem. Né? Então, eu estou bastante animada para a gente fazer essa discussão. É sempre bom estar entre amigos, né? Um orientador sempre, né? Pessoas que também marcaram, Daniel, Laí, como colegas, como, enfim, parceiros intelectuais, cursos que nós já demos muito juntos. Então, também estou empolgada aí para que a gente possa fazer essas discussões no campo do que é ser um historiador e o papel do historiador. Né? Então, acho que, enfim, vamos embora aí, vou passar a bola aí agora para o Laí. Tá sem som. Eu desliguei o microfone e esqueci de desligar. Obrigado, professor André. Obrigado pelo convite para fazer essa live no seu canal. Para mim é muita alegria estar de novo contigo, rever aqui o meu querido amigo e irmão Daniel, Juliana também, amiga querida, que realmente lembrou bem, nós demos já alguns cursos juntos na UFRJ, na UERJ, e sempre foram momentos muito gratificantes de aprendizado, de troca mútua, né? E para mim é muito bom estar aqui com vocês nessa live. E nessa questão, né? E nós somos historiadores
e historiadores também de um campo bem delicado, que é a religião, religiosidades, que, em geral, os religiosos se sentem ofendidos ou agredidos quando nós, historiadores, adentramos no território que eles acham que pertence somente a eles. Então, acaba havendo uma tensão, um atrito, mas nós temos que tentar equacionar isso e mostrar que a questão é nossa pesquisa, é nosso interesse, nada mais que isso. Muito obrigado. Bom, mais uma vez, obrigado a todos e todas que estão aqui presentes, né? Agora, depois de apresentados, Daniel, Juliana, Lair, deixa eu dar o pontapé inicial e dizer o seguinte: um lugar que se produz muito preconceito e se reproduz muito preconceito é na escola. Desde o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior. Puxa vida, né? Como muitas vezes nós, professores, nós, professoras, ensinamos os nossos estudantes, desde a mais tenra idade, a serem preconceituosos. Então, não importa se aquele professor, se aquela professora tem apenas a graduação. Não importa se são mestres, são doutores, se estudaram no Brasil, no exterior, né? O preconceito e, muitas vezes, o fundamentalismo, né, se insere, o fundamentalismo religioso, nessa série aí, do que nós denominamos de preconceitos. O fundamentalismo está lá, está presente, né? Eu lembro que há mais de 2 décadas atrás, quando eu comecei a perambular pelo campo aí da história das religiões, poxa vida, como sofri preconceito, como sofri, não é? Falas absolutamente terríveis, horrorosas, de pessoas que hoje eu encontro e faço a vida seguir. Certamente pessoas que se arrependeriam, não é? de ter tido a atitude, o comportamento, uma fala extremamente ruim. Então, é dentro dessa perspectiva que eu acho que nós estamos no campo para poucos, não é? No campo de um preconceito. O indivíduo é o doutor, é a doutora, mas, no fim das contas, quando o assunto é a experiência religiosa dele, dela, aquilo ali vem em primeiro lugar do que o que é a profissão deles, né? Então, nessa história aí, eu conheço bem e só lamento que nós, professores e professoras, não é, sejamos capazes de produzir tanto preconceito, tanta estupidez, tanta ignorância, né? É muita ignorância nesse nosso métier. E aí eu pensei, vamos fazer uma live para explicar um pouco o que nós somos, historiadores, o que fazemos, crítica, né? E é em cima disso que eu acho que eu posso dar um pontapé inicial e fazer girar a roda aí pelo Daniel, Juliana, Lair, e assim vamos trocando e eu vou acompanhando aqui perguntas que possam chegar até nós, não é? Bom, de imediato, o historiador que não é crítico, ele é tudo, menos um historiador. Menos um historiador. E o historiador que é crítico, não é? Ele jamais será um detrator. Ele jamais será alguém preocupado em destruir, se o caso é a história das religiões, não é? Com a sua crítica, ele jamais irá destruir a fé de quem quer que seja. Então, o historiador é crítico no sentido de, ao manusear as documentações que ele utiliza para analisar o seu objeto, seja o cristianismo, o judaísmo, seja o candomblé, seja a umbanda, seja o kardecismo,
não é? Ao lidar com a documentação, não é? Ele é extremamente crítico. Crítico por quê? Porque ele precisa já quebrar a ideia de estar diante de uma documentação sagrada, portanto, inviolável, não é? E não é? Lê-la do ponto de vista de uma literatura, se a documentação não é, se constitui por textos. Então, o nosso olhar pode soar para um público que não seja composto por historiadores como algo muito duro, muito árido. Mas, no nosso campo, né, nós só falamos a partir da documentação. Nós só discutimos a partir da documentação. Portanto, o nosso ponto de partida precisará ser crítico, precisará, não é, dizer no que constitui essa documentação, quais são as características dessa documentação, para, a partir daí, apontar, estabelecer comentários, críticas, etc. e tal. Eu sempre sugiro ao pessoal que me acompanha diariamente, não é? Eu já até fiz um videozinho, está lá na minha bio, dizendo quem eu sou. Sou historiador. E que página é essa que a pessoa está entrando, não é? É uma página de um historiador. Então, eu defino lá os campos que estão sendo norteados, não é? Para aquele indivíduo, para aquela pessoa que está entrando na minha página. Não é? Então, é em cima desse lugar de fala, desse lugar da crítica, desse lugar que é sempre baseado no respeito, que o historiador se coloca. Obviamente, eu sempre peço aos meus... a galera que me segue, se não concorda comigo, não precisa me xingar, como alguns anteriormente me xingavam, não é? Não precisa me xingar. Basta estabelecer um diálogo comigo. Basta dizer, poxa, Evita, vamos fazer uma live? Pô, eu estou sempre aberto para fazer lives. Outro dia eu fiz uma live aí com um surfista, roqueiro, entende? Um jovem ali que, pô, meu irmão, vamos conversar. Ah, vamos embora, vamos conversar. Estava com a agenda livre naquele dia, vamos lá, trocar ideias. Então, eu detesto, não é, perder a oportunidade de dialogar com alguém que tenha um olhar diferente do meu. Não é? Detesto, eu adoro fazer esse tipo de debate. Então, eu sugiro, já como um ponto de partida, para todos os que estão nos acompanhando agora, que tenham essa clareza. Se vocês não concordam comigo, ótimo! Né? Se acham que não vale a pena trocar ideias com uma ou duas questões, tudo bem, me chamem para fazer uma live. Vamos trocar ideias, vamos aprofundar as questões, sempre baseado, não é, da documentação, não é, das hipóteses, do lugar que nós, historiadores e historiadoras, falamos. Passo a palavra para o Daniel. Então, André, nesse diálogo inicial, né, nessa primeira intervenção, assim, eu fiquei, quando a gente conversou sobre estar aqui, trocar ideias sobre esse assunto, eu fiquei pensando a própria chamada da live, né, que convida o pessoal a assistir, que é a respeito do nosso trabalho ou do nosso comportamento enquanto historiadores, e esse par aí de oposição, né, crítica e detração. E eu fiquei pensando que, para o senso comum, ou para um público não especialista, é absolutamente normal ouvir, às vezes, o que historiadores que cumprem um papel interessante têm a dizer, justamente por esse grau de aridez que você comentou. Né? Às vezes o nosso discurso ele é, de fato, bastante árido, no sentido de não ter a produção de um sentido mais de conforto, enfim, de nem sempre muito otimismo, né, pelo que a gente analisa,
mas faz sentido, sabe, para alguém do senso comum ou para quem é de outra área, que não transita muito na ciência, faz algum sentido, a gente consegue compreender. O problema é a gente se deparar com cientistas, e aí não interessa a sua formação, ou, às vezes, até mesmo com historiadores, né, que não passam por essa percepção de se fazer ciência. E eu fiquei pensando, bom, diante dessas duas hipóteses de diálogo, ou de pessoas que podem participar do diálogo, o que poderia ser uma fala inicial, ou algo para balizar e dar o tom do que a gente está falando? E aí eu me lembrei, assim, eu pensei, falei, bom, eu vou pensar então numa coisa bastante elementar, que provavelmente quem transita no campo da ciência já conhece, mas para quem não transita muito não tem tanto conhecimento. E aí eu pensei em resgatar as origens da teoria crítica, que começa na chamada Escola de Frankfurt, na década de 30 do século XX. Então tem ali um marco de referência, que é o texto do Horkheim, que é a crítica, ou a teoria crítica e a teoria tradicional, né? Ou a tradução livre, assim, seria isso. Teoria tradicional e crítica. É um texto de 1937, e a Escola de Frankfurt, ela, embora não seja necessariamente uma escola, embora tenha existido um instituto com esse fim, o próprio Horkheim foi um organizador, mas por causa do regime nazista, que está instaurado na Alemanha nesse momento, essa escola começa a se tornar um espaço de reflexões em Frankfurt, com a ascensão dessa direita alemã, e que vai conduzir posteriormente Hitler ao poder, e que ele mesmo então persegue esses intelectuais. Esses intelectuais vão para Genebra, num momento posterior vão aos Estados Unidos, e por fim retornam a Frankfurt. Então, esse é um contexto que é um contexto que eu não sei se a audiência aqui está acostumada a ver. A ascensão de autoritarismo, dificuldade no diálogo, perseguição às ideias divergentes das nossas, e, por outro lado, quem faz ciência, que tem uma postura menos comprometida com a realidade, acusa os seus pares de alguns comportamentos indevidos, né? Então, é justamente nesse cenário, rapidamente falando, nesse cenário, que esse texto vem à luz, que a gente conhece esse texto, e ali há uma definição da teoria tradicional e da teoria crítica. Por teoria tradicional, Horkheim está ali dialogando com um excesso de positivismo, cientificismo, uma ciência que também toma os seus objetos como uma mera descrição. Então, eu consigo explicar um pouco como aquele fenômeno existe, como aquele objeto está organizado, e eu faço a descrição e é suficiente. A teoria crítica, já por sua vez, pensa exatamente nessa relação entre o pensamento e a própria prática, o pensamento intelectual e a própria prática, e estabelece uma tensão daqueles objetos que nós estudamos, sobretudo com o tempo presente. E diz, então, que uma teoria científica comprometida com a realidade, ela precisa partir para o ponto da crítica. Então, a crítica nesse campo, ela não é uma postura reacionária, ela não é uma postura vingativa, a crítica é um elemento que, ao analisar, observar um fenômeno, ao invés de parar aí, prossegue no sentido de investigar as suas causas, as suas origens, e estabelecer, então, critérios que sejam emancipadores. Então, o elemento crítico, ele aparece nesse sentido, oferecendo a oportunidade, a partir dessa teoria crítica, de se pensar um mundo que seja transformado. E o problema do religioso confessional, entre outros, estar dentro das universidades ou reivindicar para si o caráter de ciência ou de cientista, está justamente em deixar de lado o ponto da crítica. E por que isso acontece? Porque essa ciência que o Horkheim chama de tradicional, ela não está comprometida com a mudança. Um religioso confessional não está interessado em mudar o seu sistema de crenças e pertencimento. Ele quer que fique como está.
Por quê? Porque para ele está bom. Então, esse elemento da crítica, ele faz sentido para quando você está insatisfeito com a sua realidade e você vê que é necessária essa mudança na realidade. E a gente olha para o Brasil, historicamente, que sempre se declarou um país cristão e com a sua maioria cristã, e vê que os índices de desigualdade, de violência, de fome, de pobreza são cada vez maiores. Então, como que, mesmo sendo um religioso confessional, ele se põe a produzir uma ciência que não transforme a realidade, portanto, que seja crítica. Se contenta apenas com aquela ciência meramente descritiva, de dar conta de situar fenômenos no tempo, no espaço, falar como aquilo eventualmente está constituído, e no final das contas, qualquer pensamento crítico é visto com desconfiança. Então, gente, para quem não está muito habituado ao campo da ciência, para quem já está, eu peço desculpa por estar falando algumas obviedades, mas para quem não está acostumado no campo da ciência, às vezes os intelectuais se perdem um pouco nesse caminho, sabe? E acabam por fazer um tipo de ciência excessivamente contemplativa, que não está comprometida com os elementos da vida real. E aí, nesse cenário, esse trabalho de cientista só reforça as estruturas altamente problemáticas que nós temos no nosso mundo. Então, o elemento da crítica aparece aí com essa finalidade, ou não necessariamente uma finalidade, mas com esse propósito de produzir um tipo de conhecimento que seja emancipador e não apenas contemplativo e observador, né? Então, a gente pode dar exemplos, a gente pode citar casos e tudo, mas para essa primeira intervenção, eu me contento com isso e ouvi também, né, já que é um diálogo aqui, nós somos 4 pessoas, mas ouvi também um pouco da ideia dos colegas e, eventualmente, depois a gente avançar em termos de alguns exemplos. Não, assim, eu particularmente, eu adorei o start, né, Daniel, que você deu, e eu fiquei aqui lembrando de um livrinho que a gente já, no processo ali de formação do PPGHC, para quem não conhece, Programa de História Comparada da UFRJ, né, que hoje o André e o Daniel estão como professores lá, e um livro que é muito batido, né, na nossa formação, desde o processo ali de, enfim, se pensar um projeto, fazer o processo seletivo, um livro que a gente lê muito, que é um livro do Paul Veyne, que é O Inventário da Diferença. Esse livro, ele, na verdade, ele foi uma palestra que o Paul Veyne conferiu para uma turma de direito, e ele abre com a seguinte pergunta: para que fazer história? Qual é a relevância de se estudar história antiga, história de Roma, né, no contexto ali de século XX, que é o momento que ele faz a conferência? E depois esse material se torna um livro, né? Um livrinho muito bacana que está disponível em língua portuguesa já há bastante tempo. Mas a resposta que o Paul Veyne dá, com toda a sua carga de humor, de sarcasmo, é muito interessante, eu acho que é muito válida hoje aqui para a discussão, que é: se a história não serve para nos causar uma reflexão, e essa é uma reflexão coletiva entre cientistas e público de um modo geral, ela de nada tem utilidade. Então, ela se torna uma ciência caduca, uma ciência que só serve mesmo para os muros da universidade. E desde o advento da pandemia, né, nós, historiadores, temos tomado, né, a coragem de sair mais e estar nas redes sociais, fazendo essas provocações, trazendo críticas, né, a questionamentos, a falas, a concepções já bastante naturalizadas. Então, nós temos feito diariamente, né, o convite de fazer essa reflexão,
de uma forma coletiva a indivíduos que, enfim, estão em regiões, partes desse país e até fora, que até então a gente não imaginaria alcançar enquanto nós estávamos nos nossos murinhos da universidade, nos muros, enfim, limitados por um espaço mais geográfico físico. E isso que eu acho que é interessante para a discussão aqui, né? É pensar também um pouco dos impactos da figura do historiador nas redes sociais. Então, o historiador, quando ele resolve fazer uma história pública, né? Enfim, estender esses muros da universidade, eu acho que esse é um dos aspectos que precisam ser levados em consideração. Qual é o objetivo, né, de você estar nas redes sociais? Ponto 1. Ponto 2, você tem clareza que nesse jogo que você está estabelecendo, num diálogo maior com o público, essa sua ciência, ela é uma ciência que será caduca ou ela deve, de fato, promover reflexões, deve promover, enfim, críticas ao tempo presente? Aliás, isso é uma fala muito até do André. Eu lembro bastante disso quando eu estava na graduação, que ele sempre dizia isso, que não existe historiador da antiguidade, historiador do medievo, da modernidade, da contemporaneidade. Existe o historiador do tempo presente. E nós, historiadores, então, fazemos perguntas hoje do século XXI. O tema do cristianismo antigo, o tema das mulheres, o tema da magia que o Daniel trabalha, o tema da oralidade, do kardecismo que o Laí tem trabalhado, são temas que são frutos do Brasil, século XXI. O que está acontecendo no Brasil, século XXI, que André, Daniel, Laí, eu temos enquanto sujeitos observado e, a partir dos critérios teóricos metodológicos, que, enfim, estamos aí já uma longa estrada, pensando, trabalhando, nos fazem nos voltar para o recorte que nós temos interesse. O recorte da antiguidade, né? Recorte de uma modernidade, de uma contemporaneidade. Então, esse passado, ele nos serve quanto comparação para o tempo presente. Né? E eu acho que essa ideia de transformação é exatamente isso. Então, é olhar para o passado por um objeto que, a priori, de repente, está lá no século I, século II, século III, e pensar os impactos, né, desse objeto hoje no século XXI. Por exemplo, perpetuar a ideia de uma Maria Madalena como prostituta arrependida. Que impactos isso traz hoje dentro de uma discussão de uma democracia, de uma discussão de uma sociedade em que mais da metade da população brasileira é composta por mulheres? Então, observe, o meu ponto primário não é Maria Madalena, é sociedade brasileira do século XXI. Então, esse é o convite que o historiador ele deve fazer e ele deve refletir, na minha opinião, quando ele adentra as redes sociais. E é lamentável, eu digo que é lamentável sempre, quando eu vejo, e eu lembro muito do filme, né, que está na Netflix, um filme que eu gosto muito, Redes do Ódio, em que trabalha exatamente sobre isso, sobre um mundo contemporâneo, em que não só o Brasil, mas o legal do filme é isso, ele faz a gente refletir que outros países passam a mesma tensão, em que uma democracia se vê fragilizada por discursos de ódio, por essa atividade de desinformação, né, advinda das fake news, em que você não sabe de onde a informação vem, não tem referência bibliográfica, coisa que para nós historiadores é um tema, enfim, é um ponto decisivo. A gente nunca lê um documento e só cita, né? Ou uma referência e cita. Tem que ter ali de onde veio. Não adianta simplesmente repassar a bola. Então, eu vejo que esses são os desafios, né? E quando eu vejo um historiador que opta por não lidar com esse jogo,
e não trazer essas provocações para o público, fica muito difícil, é como o Daniel falou, né? Acaba que fica essa pergunta, né? Aí eu jogo a pergunta do Paul Veyne de novo. Qual é a pretensão, afinal de contas, enquanto historiador, para a rede social? O que ele quer enquanto um historiador que faz história pública com isso, né? Porque se for para continuar nesse movimento, né, de manter, não fazer críticas às estruturas, ao sistema, ao mundo que ele vive, pô, já tem muita gente aí que já está fazendo isso. Quer dizer, então, é só mais um, não precisa disso, sabe? Então, fica aí essa, né, uma extensão aí dessa provocação que o Daniel já fez, né, como uma primeira rodada. Bom, eu quero falar um pouco além do que o Daniel e a Juliana falaram, e para mim é impossível não aprender sempre algo novo com eles dois, quando nós estamos juntos. E eu fico pensando, quando o historiador da atualidade, que já ingressa e se forma como historiador, como professor, pesquisador, e ele então é apresentado a leituras de autores, de novas ramificações da pesquisa histórica, história comparada, e várias história pública, como a Juliana mencionou, e precisa de um embasamento teórico e também de uma noção de metodologia. E quando você tem essas leituras da teoria da história, por exemplo, uma das coisas que é básico na formação do historiador hoje em dia é a noção de história-problema. A partir de um problema, pensar um problema, e a partir desse problema, você então investiga a documentação, você levanta uma hipótese e você vai atrás desses problemas que você propôs ao documento. Quando você pega esse documento, você, como eu já ofereci uma disciplina chamada História e Documento na licenciatura do CEDERJ para alunos do primeiro período de graduação em História, e eu dava aula de História e Documento. E ali, com meus alunos, durante 4 anos, eu expliquei para eles, quando você pega um documento, quais são as perguntas básicas que você tem que fazer a esse documento. Quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, com qual objetivo escreveu. Perguntas que você tem que cercar esse documento, porque você olha para esse documento como um documento, como um repositório escrito, no caso, material escrito, como um repositório escrito das experiências de quem escreveu aquele documento. Então, o documento, para o historiador que está pensando dentro dessa ótica de história-problema, o documento é o que está ali, e você vai trabalhar em cima dele. E com a história comparada, você vai comparar documentos para acompanhar experiências no tempo e no espaço. O que acontece com o religioso, e ainda mais quando é um historiador religioso, é que ele pode usar todas essas ferramentas e técnicas de análise da documentação em qualquer documento. Mas quando ele esbarra no documento religioso, ele trava. O olhar dele, o coração dele, né, não deixa ele ter o mesmo olhar crítico que ele tem com outros documentos seculares do que quando ele olha para um documento religioso. O problema se agrava ainda mais quando essa relação que esse historiador religioso tem com os seus documentos religiosos, que para ele nem documentos são, é quando um outro historiador analisa os documentos que para ele tem essa aura de sagrado. Logo, ele não passa então a não considerar esse historiador que olha para essa documentação com um olhar crítico como um analista, mas como detrator.
Entretanto, esse mesmo historiador religioso, quando olha para o documento da religião dele, ele não é analista, ele é apologeta. E aí, quer dizer, ele é apologeta, mas se pensa analista. Quando um historiador é analista, mas que essa análise não confirma ou não dá a ele a satisfação do viés de confirmação, esse historiador, para ele, é um detrator. Mas esse historiador está apenas empregando os métodos básicos de qualquer historiador. Olha um documento e pergunta quem fez, quando fez, para quem fez, por que fez. São perguntas que nós aprendemos e fazemos no nosso cotidiano de pesquisadores. Mas o historiador barra teólogo, ou o religioso, que nas horas vagas é historiador, ele não consegue, ele é estranho, né? Um processo de cognitivo de discernir documento que pode ser analisado e, se for analisado, com qual viés. Tem que ser o de confirmação, jamais de contestação ou de refutação. Caso isso aconteça, ele qualifica o historiador de detrator. É lamentável. Bom, eu vou abrir aqui para algumas questões que o público está nos colocando e eu vou fazer girar aqui a roda. Tem o Marcelo Vale, né? O Marcelo nos pergunta o seguinte: boa noite, professores. Qual o diálogo que o historiador deve ter com o teólogo? Eu passo, são algumas perguntas, eu vou indicar e a galera... Daniel, responde essa aí, depois eu passo a outra para a Juliana, depois para o Lair. Daniel. Fala aí, Marcelo. Beleza? Obrigado aí pela sua participação, pela pergunta. Também só fazer uma rápida saudação ao querido Darville, um amigo nosso que está aí, André Lira também, que está na área. Então, é muito bom estar com vocês por aqui. Marcelo, olha, qual o diálogo que se deve ter? Eu te digo que a minha primeira formação foi em teologia. Foi a primeira graduação que eu fiz, e inclusive o mestrado também fiz em teologia. E aí depois fiz a graduação em História e o doutorado em História. Então, eu penso que a gente não pode também transformar essas duas figuras, historiador e teólogo, como se fossem grandezas fora da realidade. São duas pessoas que praticam ciência. Então, se há uma disposição ao diálogo, eu penso que essa descrição que o Lair fez foi muito interessante, no sentido de que você tem um objeto, você tem um documento para analisar, e você precisa, antes de tudo, desmistificar aquele sentido aparente que o documento tem. Isso é parte de uma citação, o Jacques Legoff, naquele livro História e Memória, ele faz um comentário sobre isso, da gente desmistificar o sentido aparente que tem um objeto. Então, veja, eu vou te dar um exemplo concreto. É muito comum no ambiente da teologia se discutir se Jesus era um profeta, se discutir se Jesus era filho de Deus, se ele era um Messias. Quer dizer, e aí, as disputas em torno do título de Jesus, elas vão coincidindo quase que sempre com as confissões religiosas. Então, veja, se eu atribuo a Jesus um papel de profeta, é como se eu minimizasse outros papéis e privilegiasse uma determinada atribuição. Acontece que quando a gente chega no campo da magia, isso tem um problema. Por quê? Porque a Jesus são atribuídos muitos episódios em que as leis naturais não dão conta de explicar. E aí, nesses episódios, um religioso confessional, ele vai se deparar com esse texto e vai achar que aquilo não é magia. Mas é evidente. Por exemplo, quem faz oração ou quem reza são palavras que você fala numa determinada ordem, com vários gatilhos e códigos semelhantes, para mover a ação da divindade em seu favor. Como é que é o nome disso? Isso, desde que mundo é mundo, isso sempre foi magia. No entanto, uma série de filtros de leitura foram sendo estabelecidos pela racionalidade moderna, pela
estigmatização de povos que têm um estágio inferior, que é a magia, e a religião é um estágio mais avançado dessa própria experiência mística, e aí começam os problemas. Então, assim, eu te digo, antes de tudo, tanto o historiador quanto o teólogo precisam ter disposição para dialogar, um para escutar o outro. Não adianta um querer só ensinar o outro, escutar. E aí, os dois, se reconhecendo num diálogo epistemológico, não é um diálogo de fé, não é um diálogo de sabedoria, é um diálogo epistemológico, tratarem as suas documentações a partir dessa postura que a gente está atribuindo, porque a nossa trajetória é crítica, mas, então, desmistificando esse sentido aparente. Olha, sinceramente, do ponto de vista da epistemologia, não me importa muito se o texto do Antigo, do Novo Testamento, se tem alguém que o considera sagrado. Interessa que este é um documento escrito que precisa ter um tratamento com o mesmo quadro teórico e metodológico que a gente faz para todos os outros objetos. Esse é o ponto central que eu acho que é importante destacar, sabe? Mas, obviamente, tem outras visões, outras leituras aí, mas inicialmente é isso. Tem uma segunda questão trazida pelo Edgar Filho, que eu pediria, então, a Juliana para responder. Ele diz o seguinte: o primeiro passo crítico de um historiador seria a desconstrução? Juliana. Olha, também, né, Edgar, obrigada aí pela pergunta, né, por estar nos ouvindo, né, domingo, né, final de domingo, muito bom. Mas eu acho que, eu não diria nem que é a desconstrução. Para mim, o primeiro passo do historiador crítico é a pergunta. Né? Perceba, a live que está sendo feita aqui, hoje, ela é exatamente isso. É pelo direito de que o historiador precisa se perguntar. Um historiador, ele precisa se questionar sobre o mundo que ele vive. Porque se ele não se questiona, ele não está fazendo história. Ele está fazendo qualquer coisa. Ele é um memorialista, ele é um, sei lá, sabe? Ele é um mero reprodutor, está seguindo, né, o bonde aí. Ele não faz história. Esse indivíduo, desculpa. Eu tenho até uma dificuldade de quando a pessoa fala assim, eu sou historiador, sei lá, cristão. Eu sou não, você é historiador. Você pode ser um historiador e um religioso. Eu tenho essa percepção. Porque se você é um historiador cristão, um historiador candomblessista, um historiador ateu, você já está dizendo que você está norteando a tua pesquisa por um viés, sabe? E um historiador, ele deve fazer uma pergunta sobre qualquer tema, qualquer tópico, ou qualquer objeto é passível de uma análise histórica. Né? Se você está lidando com a documentação, se você tem documentação disponível para o assunto, seja uma documentação imagética, textual, não importa a natureza da documentação. Mas se você tem documentação, você pode falar sobre o tema. Então, o primeiro ponto, para mim, é esse, né? Fazer a pergunta. Eu diria que desconstrução é o segundo aspecto. Mas em que sentido uma desconstrução? Eu diria que é uma desnaturalização, que é uma expressão que eu adoro utilizar, né? Eu sempre digo, desnaturalizar é preciso. Mas desnaturalizar falas, preconceitos que já estão aí muito disseminados, muito naturalizados, e você nem se pergunta de onde aquilo veio. Né? É o efeito Gabriela. Nasci assim, sou assim, Gabriela. Não, cara, alto lá, não é por aí, não. Então, eu diria isso, que o historiador, quando ele se reconhece como crítico, ele está reivindicando o direito, que é o ato primário, de perguntar. Né? Da onde vem isso daí? Né? Que, como o Laí falou, né? Autoria, né? Geografia, datação. Fazer perguntas básicas. É só isso que a gente está colocando, porque esse é o jogo histórico. Porque senão
insisto, se você não faz a pergunta, você não está fazendo história, né? Você está fazendo qualquer outra coisa. Aí aqui não é querendo desqualificar nenhum, né, um memorialista, um cronista, ou sei lá, né, um cara que está fazendo uma biografia. Não estou querendo desqualificar ninguém. Só estou querendo dizer que o jogo histórico, o ofício do historiador, perpassa pelo aspecto da pergunta. A desconstrução, eu diria que é o ato contínuo. É a ideia da desnaturalizar mesmo. Lair, tem uma pergunta aqui muito direta para você. Não, está sem som. Está sem som? Agora está com som. Lair, tem uma pergunta direta aqui para você, que é do Douglas Carneiro, né? E ele te pergunta o seguinte: para os espíritas, os escritos de Kardec e Chico Xavier são considerados sagrados para os praticantes desta religião? Douglas, obrigado pela pergunta. Rapaz, essa é aquela pergunta que eu tenho que ter toda cautela para responder, para que não seja chamado de detrator do espiritismo. Veja, em primeiro lugar, a gente não pode pensar de forma homogênea os espíritas, né? Existem, assim como eu digo que há espiritismos e alguns espíritas ficam enfurecidos quando eu trato no plural, né? Também há diferentes espíritas, diferentes leituras, diferentes formas de os espíritas se relacionarem com esse material literário doutrinário. A minha experiência, inclusive, como crítico, historiador crítico das religiões, e no caso específico do espiritismo, ou dos espiritismos, é basicamente a seguinte: quando eu critico, quando eu analiso, não vou usar a palavra criticar ou eu critico, porque para alguns espíritas a palavra criticar, o verbo criticar, tem toda uma conotação negativa de exatamente uma recusa, uma rejeição a qualquer tipo de crítica. Então, vou utilizar o termo quando eu analiso. Quando eu analiso e torno público as minhas análises, primeiro, do material literário de Chico Xavier, eu suscito reações. Aqueles que são admiradores de Chico Xavier, que o têm como portador, né, o porta-voz ou intermediário do mundo espiritual com o mundo material, há até textos publicados, por exemplo, na revista Reformador, que é o órgão oficial da Federação Espírita Brasileira, que chamam ou que qualificam Chico Xavier de a maior antena psíquica do mundo, não é? E em torno de Chico Xavier se construiu, inclusive, todo um discurso que eu chamo, a partir de um estudo do professor Bernardo Leugói, de antropologia. Chico Xavier, ele é o santo do espiritismo. Veja, entram muitos choques e muitos conflitos, mas para não me estender aqui demais. Quando, então, eu analiso o material literário, doutrinário, mediúnico de Chico Xavier, aqueles que o têm como esse intermediário privilegiado do mundo espiritual, eu sou criticado, eu sou taxado de detrator. Já aqueles espíritas que têm uma noção mais purista de que Chico Xavier foi o principal responsável pelo que se chama, ou pelo que chamam de acatolização do espiritismo, não é? Então, Chico Xavier, para alguns puristas, sequer é espírita, não é? Então, quando eu faço análises críticas do material de Chico Xavier, essa banda dos espíritas me aplaudem porque, de fato,
veem nas minhas críticas razão o bastante para reafirmar que Chico Xavier trouxe mais prejuízos do que benefícios ao espiritismo no Brasil, à medida em que ele teria sido, então, esse responsável por esse sincretismo ou por essa mistificação ou adulteração do espiritismo. Logo, o Chico Xavier e o que ele produz é sagrado para alguns espíritas e não é para outros espíritas. Agora, a coisa fica um pouco mais complicada quando eu faço análise do material de Allan Kardec. Aí há uma certa unanimidade de que Allan Kardec não pode ser criticado. Quando eu falava, ou ainda falo, em atualizar Allan Kardec, já que o material que ele produziu é do século XIX, e alguns textos do próprio Allan Kardec, né, eles são claramente eurocêntricos, claramente etnocêntricos, claramente racistas. É muito interessante como alguns espíritas se fecham e dizem que eu sou anacrônico, que não é nada disso. Até porque a ideia de atualizar Allan Kardec embute nela a ideia de que só se atualiza aquilo que está ultrapassado, aquilo que já ficou obsoleto, aquilo que perdeu o trem da história. Então, alguns espíritas, eles tremem de medo dessa palavra atualizar Kardec, porque eles conseguem captar bem a implicação disso. Porque se você atualiza um ponto, o que impede de analisar um outro ponto? E, de repente, perceber que aquele outro ponto também está ultrapassado. Atualiza. Um terceiro ponto, um quarto ponto, um quinto ponto, e daqui a pouco você percebe que a obra inteira está desatualizada. Então, há toda uma preocupação que é legítima de não tocar no assunto de que é preciso atualizar Kardec. Logo, para fechar a minha resposta a você, Douglas, considerado sagrado, sim, depende do espírita a quem eu estou me referindo. Não dá para pensar como um todo, porque tem espíritas que Chico Xavier é sagrado, tem espíritas que Chico Xavier não é sagrado, tem espíritas que Kardec é sagrado e tem espíritas que Kardec não é mais assim tão sagrado. Foi claro minha resposta? Espero que sim. Vamos lá? Cadê a pergunta, Tainá? Pronto, Evandro. Evandro está perguntando e eu vou responder diretamente a ele e a gente volta para o circuito. Qual o nível de desconfiança que o historiador tem das fontes primárias? Bom, essa pergunta é todas, não é? Toda desconfiança do mundo, não é? Toda. O historiador aceita como sendo verdades absolutas as fontes antigas, singulares e escassas? Absolutamente que não. Né? Pegue, Evandro, o livro mais sagrado para você, entregue para um historiador, não é? E faça essa pergunta: o historiador aceita como verdade absoluta, sei lá, o que Mateus disse sobre Jesus? Não, a resposta é não. É aí que começam os problemas. Né? É aí que começa a crítica a achar que o historiador é aquele indivíduo que só desconstrói e que não constrói absolutamente nada. É aquele momento em que as pessoas dizem: vou embora dessa página, vou sair desse canal, porque aqui, não é, só tem detrator. Então, o nosso ofício é desconfiar sempre. O nosso ofício é ser crítico sempre. Não é? Eu, quando comecei a minha carreira, já chamei a atenção disso, eu via que tinha um problema seríssimo nessa área de estudos da religião. Era o fato de nós, historiadores, de alguma forma, sermos vistos como um patinho feio, alguém que está entrando numa seara que normalmente não é ou não deveria ser a nossa, né?
Então, enquanto patinhos feios, entrávamos sempre numa situação meio de desconfiança. Afinal, não é, um historiador está apto para falar de história das religiões? Um historiador está apto para avaliar, analisar um determinado tipo de documento? Bom, obviamente que nós, historiadores, estamos aptos, preparados, mais do que preparados, para tratar e discutir qualquer tipo de documentação, sendo ela, não é, uma documentação, entre aspas, laica ou religiosa. Nós não vemos aí muita diferença. Se for documentação textual, trabalharemos essa documentação como se literatura fosse. O problema que eu acho grave é o seguinte, é a difamação. Para mim, o Antônio Miranda é um intelectual, está se tornando um cara grande, importante. Isso é importante. Como eu falei, a pessoa é religiosa e nas horas vagas é historiador. E aí acha que detém aí o monopólio da interpretação correta do espiritismo, no meu caso, especificamente do espiritismo, quando, inclusive, é interessante, né, dizendo que eu tenho que estudar mais, não é? Mas esse estudar mais é tão sem sentido, porque o que eu mais faço na vida é estudar mais. Mas o estudar mais que sai da boca dessa galera é um estudar para assumir o ponto de vista deles, e não como historiador. A sugestão desse tipo de discurso é que eu tenho que estudar para ver a verdade que eles já viram. E, portanto, tudo que eu produzo, tudo que eu escrevo, tudo que eu falo é errado. Aí, além disso, alguns amigos queridos que vêm falar comigo pelo WhatsApp ou ou no privado do Instagram, né, dizem que não concordam com algumas coisas que eu falo, algumas poucas coisas que eu falo não concordam, mas que gostam das minhas publicações porque provocam reflexões, fazem com que eles sejam obrigados a pensar fora da caixinha religiosa. E aí eu fiquei pensando nesse discordo de algumas coisas que você publica ou que você fala. Essa discordância, que é natural e que é legal que aconteça, ela pode ser originada, talvez, de 2 pontos. Ou discorda de mim porque tem uma perspectiva ou parte de um referencial que não é o mesmo que o meu referencial é de uma leitura histórica a partir de uma metodologia do ceticismo, né, ou do materialismo, e a dessa pessoa, é uma perspectiva transcendental, metafísica. Então, como eu analiso o documento naquilo que o documento diz, né, e a partir desse embasamento teórico que não considera a metafísica o transcendental, e esse meu colega, esses meus colegas veem ali, porque a lente com que eles olham o mundo é uma lente que diz para eles que há seres extracorpóreos interferindo na vida material, evidentemente que haverá uma divergência, uma discordância. Ótimo, perfeito, é uma discordância saudável, porque o pressuposto que leva à discordância são os referenciais. Agora, quando a discordância se dá porque acha que um historiador não pode fazer qualquer tipo de análise, leitura do material religioso com um referencial teórico não religioso, aí é difícil entender, né? Difícil entender.
tá? É isso que eu queria dizer e passar a bola aí para você, professor. Obrigado, Laí. Olha só, vamos passar aqui para mais algumas rodadas, mais uma rodada de questões para a gente não tomar muito tempo da galera e abrir, né? Eu acho que a gente pode abrir aí com uma rodada de questões. Cadê, Thay? Primeira, do Sérgio. Juliana, como ser um historiador e continuar religioso? Opa! Eu vou te dizer que é uma questão fácil de ser respondida em poucas palavras, não. Né? Porque eu sei que isso é uma atividade também que você faz diária. Né? Então, esse processo de separação. Mas é entender também um pouco que o que é um historiador, entende? E quando você está sendo chamado, por exemplo, para lecionar uma disciplina, ou você vai produzir um artigo, um vídeo, enfim, seja lá o que for, mas que esteja chamando, por exemplo, o Sérgio historiador. Então, o público, ouvinte barra, né, leitor, ele não está interessado em saber se o Sérgio é ateu, se o Sérgio é kardecista, se o Sérgio é católico, se o Sérgio é umbandista, candomblecista, budista, nada disso. O que o público quer saber é que o Sérgio tem a tecer sobre aquelas questões. Então, esse é o momento de separar. Eu diria que a separação começa por aí. Por isso que eu sou taxativa. Para mim, não existe isso de um historiador católico, um historiador cristão, um historiador budista, seja lá o que for. Ele é historiador e mais alguma outra coisa, que a gente sempre é mais de alguma coisa. Né? Você também não é historiador 24 horas, imagina. Né? Tá certo que desde que eu fiz história, e eu sei que eu já conversando aqui com os amigos, todos passam pelo mesmo problema. A gente não consegue ir no cinema, nem mesmo para poder ver, né, Thor, enfim, Marvel, filmes da Marvel, sem fazer questionamentos ali no final. Né? Eu, pelo menos, não consigo fazer mais isso. Isso daí, na minha vida, se tornou um problema. Eu estou, ao mesmo tempo que eu estou lá curtindo a aventura, também estou fazendo questões de fundo. Qual é a intenção ali do filme? Mas, em todo caso, né, brincadeiras à parte, é isso. É saber separar. Imagina, você vai dar aula para uma meninada de 10, 12, 15, ou adultos já, 20 anos, não importa a faixa etária, e você vai falar sobre a sua perspectiva religiosa, sabendo que, como historiador, você tem que apresentar a história de um movimento, a história, a documentação existente, né? Provocar a esses jovens estudantes, a esses jovens cidadãos, ou a cidadãos há mais tempo, sobre o tempo e a documentação que eles estão se deparando. Para impedir o quê? Para impedir essas fake news, cara. Sabe? Porque a fake news invadiu, impactou a rede social em peso, definiu, né, e tem definido eleições, não só aqui no Brasil, mas também em outros países. Pô, você tem a capacidade de pegar uma informação e você repercute. Aí eu aqui, que sou chata, sempre falo, olha só, isso daí, olha lá no Boatos, isso é fake. Aí a pessoa fica brava comigo, porque eu estou avisando que aquilo tem vírus, que aquilo é falso. Não, olha a loucura da coisa, não pode chegar a esse nível. Então, ser historiador é isso, é fazer o convite aos demais cidadãos que façam essa crítica. Agora, isso não impede que você tenha uma perspectiva religiosa, ou não tenha. Que você seja flamenguista, eu sou vascaína. Eu vou chegar para minha turma e falar assim, quem não for vascaíno, 0.
pô, vou reprovar mais da metade da turma, porque o que tem de flamenguista que me segue, que acompanha minhas disciplinas, entende? Então, esse é o ponto. Então, eu estou sendo chamada para falar como vascaína ou estou sendo chamada para falar de história? E mesmo assim, se eu for fazer uma história do futebol, também não posso ser parcial. Eu preciso analisar os fatos. O Vasco não é esse grande timão. Quer dizer, como torcedora, para mim é seleção, né? Nem time. Né? Mas como historiadora, eu preciso ser crítica e olhar também os pontos positivos e os pontos negativos. Mostrar que não existe uma história única. Eu acho que o objetivo da live aqui também é isso. Quando você faz crítica, é mostrar que não tem uma história única. Então, saber separar é começar por aí. É mostrar, então, essas diferentes perspectivas. Daniel, a próxima pergunta vai para você aí e a gente vai depois fechar essa nossa live. Valeu. Olá, me chamo Pedro. Tenho uma questão. Quais caminhos tomar para que a crítica no âmbito do argumento, da discussão, não seja também uma interpretação? Então, Pedro, legal demais aí. Juliana, acho que o áudio está aberto. Precisa fechar para interferência. Pronto. Eu vi lá no comecinho, no chat, que ele colocou que me conhecia e tudo, mas eu não me lembro, assim, porque você não tem foto também, mas, de todo modo, depois a gente troca umas ideias. Essa questão que você coloca, ela é muito importante no tempo presente por causa do relativismo. Essa ideia de que existem tantas verdades quantas forem os indivíduos que falarem verdades, isso é o tal do relativismo. Então, quando você relativiza determinados pontos, qualquer um desses pontos terá a sua validade. Agora, é muito diferente quando a gente está atuando em campos epistemológicos bem definidos. Então, se você está atuando num campo da episteme, do conhecimento epistemológico, então a gente está falando de um conhecimento que, usualmente, a gente costuma chamar do conhecimento científico. Há vertentes de filósofos, de teóricos, sobretudo esses desconstrucionistas, que pensam que a verdade ela é fluida, ela é singular, ela é plural, ela é qualquer coisa relativa e que não tem nenhum ponto de ancoragem com a realidade. Esse é um problema. Então, assim, tomar o cuidado para que o argumento ou a discussão não entre no campo da interpretação é um pouco do exercício que aqueles senadores na CPI da Covid, liderados pelo Marcos Rogério, né, tudo é narrativa. Então, qualquer coisa que uma pessoa fale com a qual eu não concorde ou com a qual eu não desejo concordar, eu digo que ela é uma narrativa. Esse recurso é típico dessa epistemologia pós-moderna desconstrucionista. Eu relativizo a afirmação do outro para que, ao relativizar, toda e qualquer afirmação tenha uma construção chamada narrativa e, portanto, possa ser considerada como uma verdade. Acontece que tem limites para isso. Tem limites, né? Até a verdade na ciência, embora ela seja e exista num regime transitório, o que quer dizer isso? O que é verdade científica hoje pode não ser amanhã. E é normal, está tudo bem, porque a ciência está num constante processo de questionamento e reelaboração das suas ideias. Agora, a verdade ela existe, embora seja transitória. Então, o discurso científico de verdade, ele existe e está construído não pelo que eu acho, está construído por uma leitura teórica de realidade, por um tratamento metodológico de documentos, e aí sim, como diria o Crossan, né, submeter essa reconstrução que a gente faz de algum fenômeno para o discurso público. Então, não basta também eu ser um cientista e construir verdades científicas e ficar quieto. Eu preciso submeter isso ao debate, à discussão, que é o que não acontece muito em espaços, sobretudo religiosos, porque dialogam sempre entre si. Então, falam tudo sempre entre si. Então, de saída, o ponto epistemológico dessa turma é o mesmo. É a apologia da fé, ou a mera descrição de realidade. E aí, quando qualquer outro argumento se levanta, ele é relativizado, portanto, ele deixa de ter o seu caráter de verdade. Então, eu penso que, assim, você precisa ter um pouco de cuidado. Você não pode chegar dentro de uma instituição religiosa
e querer falar de epistemologia ali para as pessoas, porque não é o que as pessoas estão buscando ali naquele espaço. Agora, se as mesmas pessoas que são religiosas entram num espaço acadêmico de produção de conhecimento epistemológico, aí sim, aí é essa a disputa que a gente faz muito sempre, sabe? No ambiente escolar, seja da educação básica, seja da educação universitária, é o ambiente da discussão epistemológica. E ela é possível ser construída a partir do critério de verdade. Então, o grande problema é o relativismo. Eu penso que essa questão ela é bem colocada quando a gente entende os espaços e os ambientes da produção do conhecimento. Bom, eu acho que a gente cumpriu um papel muito importante hoje à noite aqui, definindo exatamente qual é o nosso rumo, qual é o nosso papel, qual é o nosso lugar enquanto historiadores nas redes sociais, né? Que é exatamente o mesmo papel que nós devemos desempenhar em sala de aula. Então, não há espaço para o historiador se colocar se não for de maneira crítica. Não há espaço para uma historiadora, né, se colocar se não for de uma maneira extremamente crítica. Então, nós somos mesmo moscas na sopa, somos muito, 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 sempre, aqui eu pelo menos tenho sido super bombardeado, não é? Eu, diferentemente aí do meu amigo Lair, que fica mais caladão, eu já parto logo, pago geral, e se não concordo, o cara tá me xingando ali, eu já bloqueio, não é? Porque eu acho que a gente não está aqui para ser saco de pancada, a gente está aqui para ser crítico, não é? Mas eu acho que foi bom, uma boa discussão, um bom debate, né? E eu acho que a gente encerra, vou passar a palavra para vocês se despedirem, mas da minha parte, eu estou muito feliz, né, de ver aí os meus colegas, antigamente meus orientandos, hoje meus colegas, pessoas que eu os tenho como meus pares, fazendo um papel muito bonito, né? Tenho que deixar claro que me incomodou muito receber mensagens onde o Lair, que é um sujeito extremamente competente, ser chamado de detrator. Acho isso ridículo. Ridículo porque é algo de difamação, né? E isso tem que ser cortado pela raiz. Nós aqui, nós quatro, temos um amigo em comum, não preciso citar o nome, um grande intelectual do Rio de Janeiro, né? Um baita de um historiador, e é conhecido como maluco, né? Então o indivíduo vai fazer concurso, é o maluco que apareceu, né? E aquele maluco, né, por melhor que seja a prova dele, ele é sempre prejudicado porque é o maluco, né? Então não vai se perder tempo com o maluco, né? Então é um bambambam de Rio de Janeiro, um cara extremamente qualificado, competente, mas é lido e foi difamado como maluco. Então, precisa-se sim cortar esse mal pela raiz, né? Lair não é detrator de kardecismo, de umbanda, de cristianismo, de budismo, de nada. É um historiador simplesmente exercendo o seu papel de historiador, né? Detrator, né, é esse indivíduo que se coloca enquanto instituição, uma importante instituição pública, né, falando isso de um intelectual, de um indivíduo que merece ser tratado como historiador, que é o que o Lair é, né? Então, difamação desse nível precisa ser logo cortado pela raiz, né? Então, para todos que estão nos acompanhando, né, se escutar essa bobagem, cortem o mal pela raiz. Mandem assistir a live. Essa live vai ficar lá no YouTube, né? Aqui no YouTube. Vai ficar no YouTube, vai ficar disponível, né? Então, é isso. O que nós somos historiadores, não somos saco de pancada. E também não somos pessoas acríticas, né? Ao contrário. Então,
perder tempo com quem não vale a pena perder tempo, né? Aqueles indivíduos que já chegam com uma melancia pendurada no pescoço querendo aparecer, né? Então, eu não perco tempo com isso agora, também não fico difamando ninguém. É isso. Então, muito obrigado para vocês. Vou passar para o Lair, para o Daniel, Juliana fazerem suas considerações finais aí. Vai lá, Lair. Bom, é isso aí, professor. A gente está bastante ciente do nosso trabalho, da nossa pesquisa, dos nossos objetivos. Nós sabemos muito bem o que nós queremos como historiadores, sabemos do nosso papel crítico e da importância que nós temos na sociedade. No meu caso, falando por mim, eu estou muito mais interessado quando eu analiso cristianismos e espiritismos, entender essa experiência religiosa, entender a formação dessa identidade cristã do tipo espírita ou cristã do modo geral, a formação dessa identidade, a experiência religiosa do interior dessas comunidades e também, ou mais do que tudo, as relações de poder que se estabelecem ali dentro. Ouvi críticos ao meu trabalho dizendo que o Laí vê poder em tudo. Poxa, mas a própria ressalva que esse indivíduo fez à minha pesquisa de que eu vejo poder em tudo é a demonstração cabal de que há uma relação de poder nessa discussão. Então, nunca, momento algum, partiu de mim a intenção de difamar ou de respeitar a religião, qualquer que seja ela. Sou um historiador formado por você, professor, formado na relação que tive profissional e amiga com o Daniel, com Juliana e outros historiadores que não estão aqui na live. Aprendi muito com vocês, continuo aprendendo sempre, todos os dias. Ainda bem que algumas pessoas me procuraram para conversar comigo e disseram que eu nunca me coloquei como dono da verdade. Não sou mesmo. Eu sei alguma coisa, mas não sei tudo. Então, minha perspectiva é tratar o espiritismo, ou os espiritismos, o cristianismo e os cristianismos como objeto de análise e pesquisa para identificar ali as relações de poder, as experiências religiosas, as formações de identidade. Sinto muito se algumas pessoas interpretam a minha pesquisa como uma ameaça àquilo que eles têm como mais sagrado, que é a sua religião, sua fé e sua identidade. Há amigos que deixaram de ser meus amigos, romperam amizade comigo por questões das minhas pesquisas históricas. Acharam que eu teria atravessado uma fronteira do pessoal e do profissional. Infelizmente, um equívoco na forma como entende o que eu pesquiso. Não vou fazer pesquisa para confirmar o que vocês querem que seja confirmado. Não vou fazer pesquisa para falar o que vocês querem ouvir. Vou fazer pesquisa dentro daquilo que eu aprendi com o professor Chevitarese e aprendi com outros professores, e vou repetir, aprendo com Juliana, aprendo com Daniel, aprendo com vários outros historiadores que começaram comigo na graduação, me acompanharam no mestrado e no doutorado, os autores que eu leio, nacionais e internacionais. Vou continuar fazendo o meu trabalho do jeito que eu faço. Óbvio, corrigindo falhas, aprendendo com os meus erros, para não repeti-los, para fazer cada vez mais um trabalho digno e que traga benefícios para quem me ouve e para quem me lê. É isso. Boa noite. Daniel, com a palavra. Bom, pessoal, obrigado pela escuta. Eu vi aí, eu acompanhei um pouco do que eu pude aqui no chat do YouTube. Gostei muito de
sempre é muito bom estar com os amigos aqui e, enfim, que a gente consiga ter esse discernimento, né? Particularmente, é importante que todo mundo saiba que entre nós aqui e outros mais amigos que nós temos, a gente está sempre discutindo, trocando ideias e debatendo coisas. A gente tem muitas discordâncias. Eu lembro que pouco antes do Lair entrar com mais força no Instagram, por exemplo, a gente trocou umas mensagens e a gente discutiu ideias e quase nunca a gente foi convergindo, a gente só discutiu mesmo. E são essas pessoas com quem a gente tem que gostar de se aproximar, sabe? Às vezes um elogio é legal, às vezes uma palavra de apoio é legal, mas a crítica vai sempre nos ajudar a crescer, sabe? Então, eu procuro sempre essas pessoas. Agora, também tem um determinado público, porque aí a gente também precisa ter bom senso, que tem determinadas pessoas que, se nos elogiarem, é porque a gente está fazendo algo de errado. Então, para muitas críticas que a gente recebe, eu acho muito bom, porque determinados grupos que elogiarem o trabalho que a gente está fazendo é porque a gente está indo numa direção ruim. Então, tenham esse discernimento, sabe? De produzir um conhecimento emancipador. E está aí, pô, dos três aqui, vergonhosamente, eu sou o único que não participo das mídias, assim, que estou ali ativo e tal, mas tem três especialistas aqui. Acho curioso, porque às vezes nós somos colocados em caixinhas, né? A gente só pode falar de cristianismo, ou a gente só pode falar de um determinado objeto, e a gente aprendeu na nossa formação que ou a gente é historiador ou não é. Então, não tem um tema, a gente não pode ser delimitado por um tema. Essa coisa da classificação é muito ruim, né? Esse é aquele que pensa assim, o Laí foi chamado de Foucaultiano, quer dizer, o Laí é muito mais que isso. Então, conhece muito mais de sociologia, conhece muito mais de filosofia do que reduz a um campo teórico. E às vezes é bom. Às vezes, algumas pessoas nos chamarem de detratores é bom, porque o nosso trabalho está sendo bom. Está incomodando, não no sentido de perturbar as pessoas, mas de produzir o pensamento incômodo, né? E a grande maioria dos intelectuais que nós temos conhecido por aí são intelectuais que trazem conforto, alívio. E é difícil pensar isso, né? Quer dizer, eu li ali no chat alguém questionando qual o problema do conservadorismo. Bom, se eu sou um privilegiado da sociedade, se eu tenho todos os recursos e tudo a meu favor, para mim o conservadorismo não tem problema nenhum. Agora, no momento em que a gente aceita que conservar uma realidade como ela está, conservar valores como eles estão sendo postos, isso inibe a humanidade de um monte de gente, bom, se isso não for um problema para mim, então eu acho que aí a gente precisa repensar. Então, eu quero agradecer de novo, foi muito legal a gente ter esse espaço, a gente fica aqui agoniado para interagir mais, porque a distância também impede. Quero deixar um beijo muito carinhoso para o Lair, para a Juliana, para a Tainá, para o André, e vamos juntos nessa caminhada. Quem nos acompanha até agora, obrigado pela escuta, e vamos juntos. Juliana, com a palavra. Primeiro, eu queria dizer assim, que eu estou feliz da vida, né? Tem situações que elas são boas, né? Eu sei que é ruim a gente sofrer críticas, ainda mais do tipo, assim, desleais, né? Do tipo, assim, desrespeitosas, né? Porque dentro do jogo acadêmico é possível fazer críticas, como o Daniel já vem falando, mas críticas para trocar ideias, críticas construtivas, né? E não reproduzir um comportamento aí de uma rede de ódio. Mas tem um lado bom. Eu tive a alegria de estar aqui numa noite de domingo com o André, com o Daniel, com o Laí, que são pessoas aí que eu já estou há muito tempo, né, construindo, aprendendo. Eu sempre faço questão, nos meus 2 trabalhos finais, no meu mestrado, na verdade, nos 3, né, no TCC, na dissertação e no doutorado, de reforçar a importância desses 3 aí. São grandes intelectuais, são pessoas que eu posso chamar de amigos, padrinho. Então, assim, são pessoas que fazem parte da minha vida pessoal, para além da minha vida acadêmica também. Então, isso daí é maravilhoso, trocar ideias com gente, né, que eu tenho um carinho e respeito muito.
Também agradecer a galera aí que nos acompanhou. Eu vi também por alto, foram boas perguntas, né? Foi uma ótima interação. E se ligar, galera, nessa questão. Eu vou fazer um marketing aqui que ninguém fez. Acessem os canais do LER, Laboratório de História das Experiências Religiosas. O LER é um laboratório que existe há mais de 10 anos, do ponto de vista de a gente pensar o nosso fundador, o pioneiro, que é o André, né, o André Chevitarese. É um laboratório que tem intelectuais, muitos deles formados pelo André, na área de budismo, na área de islã, na área de espiritismo, umbandismo, candomblecismo, enfim, cristianismo. Galera, tem muita gente e muitos desses intelectuais já estão fazendo trabalho de história pública. Então, eu acho que é interessante também, para sair desse senso comum, estar atento ao que está sendo produzido por esse material, por esses intelectuais do laboratório. 2, também lembrar da revista Jesus Histórico. A revista Jesus Histórico fez também aniversário esse ano. É uma revista que publica temas, originalmente, apenas sobre cristianismo e judaísmo antigo, mas que de uns 5 anos para cá, mais ou menos, também tem ampliado o leque. Então, a estar atento também a essas informações. Então, esse é o convite que eu deixo aí para vocês também. E a revista Jesus Histórico é uma revista online, gratuita, então que você pode estar tendo acesso aí a materiais produzidos por intelectuais, em que vocês vão perceber que nem todo mundo ali está concordando o tempo todo, né? Como o Daniel falou. Até porque ciência não é feito disso, de passar um carinho na cabeça, um cafuné na cabeça do outro, aí, ó, nota 10, parabéns. Não, isso não é ciência. Ciência é refutar, ciência é pensar, ciência é criticar. Então, é isso que a gente faz. E aí fica o convite para vocês conhecerem também. Obrigada. Bom, muito obrigado a todos. Ô, Laís, antes de dar boa noite aí para a galera, você não está para oferecer um curso, cara? Fala aí do teu curso rapidinho para a gente fechar, tão logo você termine. Sim, professor. Eu estou oferecendo um curso agora em dezembro. Serão 4 aulas ao vivo, online, com de 2 horas de duração cada uma. E o título é Usos e Abusos do Novo Testamento pelos Espiritismos, que é basicamente apontar de que forma Allan Kardec e outros espíritas, e no meu caso específico, Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco, como é que eles leem o Novo Testamento, como é que eles leram o Novo Testamento, evidentemente com esse filtro de leitura da religião, do espiritismo. Obviamente que, como eu sempre falo, e sempre vou falar, a ideia não é dizer que Allan Kardec, Chico Xavier ou Divaldo Pereira Franco leram errado o Novo Testamento, que eles distorceram, adulteraram os textos, os evangelhos. De modo algum. A ideia é mostrar para as pessoas que se inscreverem no curso a maneira como, à luz da pesquisa histórica, esses indivíduos produzem conhecimento, produzem o espiritismo, produzem o Jesus espírita. Então, as inscrições estão abertas, vão até o dia 7 de dezembro, as inscrições. No meu Instagram, lá na bio, tem um link para quem quiser se inscrever, ver lá o valor do curso, ver a descrição do curso. Hoje, eu fiz uma publicação no meu Instagram, colocando o título de cada uma das 4 aulas do curso, para as pessoas já terem uma ideia do que eu irei falar. E gostaria muito de que quem está aqui na live verificasse a possibilidade de fazer parte desse meu curso, para que eu pudesse, então, trocar com os inscritos um pouquinho das minhas pesquisas no campo dos espiritismos. Obrigado, professor, por lembrar esse meu curso aqui na live. Bom, uma boa noite a todos. Muito obrigado aí, amigos, por estarem aqui na live. Muito obrigado a todos e todas. E a gente fecha por aqui. Valeu!